Bem-vindas, bem-vindas. Pessoal, perguntas e respostas é o tema dessa live. Eu quero saber o que vocês querem me perguntar sobre qualquer assunto ligado à saúde mental. Quem já me conhece sabe que eu estou muito acostumado a falar sobre ansiedade, depressão, relacionamento afetivo, relações familiares, relação com pai, com mãe, com filhos. O que mais? Dependência química, vícios são assuntos também bem importantes. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Aparecida. Então eu quero saber como eu posso ajudar vocês. Faz bastante tempo que eu não faço live aqui no Instagram. Até um tempo atrás eu estava fazendo lives no TikTok, mas aí eu parei de fazer lá e decidi voltar aqui no Instagram. Paloma, boa noite. Então, pessoal, quem quiser fazer qualquer pergunta, é só digitar aqui nos comentários, tá? Gabi, boa noite. Bom, pessoal, olha aqui, ó. Alessandra me pedindo para falar sobre burnout. Essa é uma pergunta bem importante, tá? Então vamos falar sobre burnout. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém aí já teve burnout? Você mesma, Alessandra, inclusive, você já teve burnout? Quem já teve burnout, hein? E deixa eu só pegar uma coisa aqui. A garrafa d'água aqui, né? Bom, burnout, o que significa isso? Burnout burn tem a ver com isso em inglês, é fogo. Então é quando você apagou o seu fogo. Que fogo? Fogo de energia, o teu esgotamento, né? Então você tem um esgotamento ligado ao estresse. Carla, boa noite. Não tive, mas transtorno de ansiedade sim. Então, vou falar um pouco sobre as duas coisas, Alessandra. Transtorno de ansiedade e burnout, tá? Burnout é um esgotamento e, por definição, ele está ligado ao trabalho. Isso é uma definição, tá? Não quer dizer que seja, na prática, via de regra, só isso, não. Mas, na definição do burnout, ele é um estresse, é um esgotamento ligado ao trabalho. Minha irmã teve, né? Imagina o quanto isso afeta tanto a vida quanto o comportamento da pessoa. Alexandre, você se refere ao burnout ou a transtorno de ansiedade? Que Paloma, eu tive burnout até hoje, isso afeta a minha vida profissional. Então, o que acontece? O burnout tem a ver com o nível de estresse que se tornou crônico e excessivo. Até um certo ponto, olha, meu psiquiatra teve burnout recentemente. Pois é. Isso acontece com profissionais da saúde também. Eu já tive burnout, inclusive. Algum tempo atrás eu tive, mais de uma vez, inclusive, tá? Já tive burnout algumas vezes. Então, no caso do burnout, tem algumas situações que podem acontecer, né? De maneira geral, a pessoa tem um esgotamento, ela não consegue mais trabalhar. Ou então, ela consegue mais com um custo emocional muito alto. Muito alto. Então isso acontece inclusive com profissionais da saúde, é comum, com psicólogo, com psiquiatra, com fisioterapeuta, dentista, médico, nossa, isso é muito comum. O que mais que é comum também? Professores, muito comum também, eu atendo vários professores, advogados, também é muito comum. Pessoas que trabalham demais, em algum momento, desrespeitam o limite do próprio corpo e acabam chegando nesse esgotamento. Então, o estresse crônico, ele causa em algum momento esse burnout, o momento onde a bateria acaba e a pessoa não consegue mais trabalhar, mesmo que ela queira. Na maioria das vezes a pessoa nem quer mais trabalhar. Em alguns casos a pessoa quer, mas às vezes ela não consegue. Ela tem uma queda na concentração, uma queda na energia, e isso tem a ver com a pessoa ter desrespeitado os próprios limites por muito tempo. Então isso é o que a gente tem que olhar, porque a pessoa acaba pegando uma aversão ao trabalho. Tá? Muitas vezes. E isso é uma coisa que acaba prejudicando a vida da pessoa. Então o estresse ele tem uma ligação com a ansiedade, pessoal, que é o seguinte. Primeiro, tem uma substância que é adrenalina, que está presente tanto no estresse quanto na ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma emoção humana normal. Todo mundo tem ansiedade. O problema não é a ansiedade em si, e sim o excesso dela. Vamos entender a diferença entre as duas coisas. A ansiedade é um estado de apreensão e de expectativa ligado ao futuro. Então, ansiedade tem a ver com o futuro. Na prática, é muito difícil a gente diferenciar ansiedade de estresse.
Mas a gente pode entender que o estresse é mais amplo do que a ansiedade. Então, uma pessoa que está ansiosa, via de regra, ela está estressada. Porque o estresse é um estado de alerta. E a ansiedade também é um estado de alerta. Mas no caso do estresse, pode haver outras emoções junto, além da ansiedade. Pode haver irritação, pode haver raiva, pode haver aqueles surtos de raiva, aquelas crises de raiva. Isso é muito comum com pessoas que estão estressadas. Mas, de novo, toda pessoa que está muito ansiosa tem um nível de estresse também. Isso é invariável. Agora, nem todo mundo que está estressado está ansioso. Geralmente sim, mas nem sempre. Porque o estresse não é só ansiedade, ele também é irritação, ele é cansaço, ele é raiva. E quando ele chega num ponto de estar crônico, ou seja, aquele cansaço que nunca passa, aquela irritação, aquela raiva que não passa, isso vai levando a isso que se chama burnout, esgotamento emocional. Só que quando eu atendo pessoas que têm burnout, eu vejo que, na verdade, esse estresse não tem a ver somente com o trabalho. Na maioria das vezes, as relações familiares estão complicadas, as relações afetivas estão complicadas, ou seja, existem problemas generalizados na vida da pessoa. A pessoa não consegue se respeitar, não consegue colocar limite. Ela está sempre pensando que ela tem que produzir o tempo todo. Não se sente capaz, não se sente capaz de dar conta das demandas. Então ela está sempre se cobrando o tempo todo, sempre preocupada com o que pode acontecer. Então isso vai gerando ansiedade também. Então aí a ansiedade é, de novo, um estado de apreensão e expectativa ligado ao futuro. E o estresse tem junto essa ansiedade, mas ele tem outras emoções, como cansaço, irritação. E aí, quando chega nesse excesso, a pessoa entra no burnout. Então, o que a gente tem que trabalhar é para a pessoa aprender a se respeitar, observar os próprios limites, respeitar os próprios limites, entender o que faz a pessoa ter essa dificuldade de dizer não. O que faz a pessoa ter essa autocobrança excessiva. Isso dificulta que a pessoa consiga filtrar aquilo que vem de fora, porque a pessoa se cobra demais e às vezes tem um mundo externo que cobra demais ela também. Esse mundo externo pode ser um chefe, pode ser um colega, pode ser às vezes um pai, uma mãe, às vezes até um filho. Então, o mundo externo cobra. E a pessoa já tem uma autocobrança interna grande demais. E aí a gente tem, então, duas cobranças muito grandes. Uma é da própria pessoa e outra é do mundo externo. Consequência disso, nível de estresse bastante elevado. Quando isso continua durante muito tempo, tem uma outra consequência. Qual é a outra consequência? Pé massa fera, boa noite. Qual é a próxima consequência depois do esgotamento emocional que vem do estresse, pessoal? Alguém sabe me responder isso? Deixa eu perguntar para vocês, hein? Quem sabe me responder? Quem me acompanha faz tempo vai saber responder. Depois do nível do esgotamento emocional do estresse, o que vem depois? Porque veja, o estresse ele tem níveis. Vamos pensar em nível 1, 2 ou 3. Tem até nomes para isso. O primeiro nome do estresse é a fase de alarme, depois a fase de resistência e depois a fase de exaustão. Alarme, resistência e exaustão. Alarme é o começo do estresse. Quando a gente consegue se adaptar ou aquela situação desaparece, a gente não evolui para a fase 2. O que é a fase 2? Boa noite, Mari. O que é a fase 2 do estresse? É quando o estímulo ou os estímulos externos continuam e você não consegue se adaptar. Começa a surgir doenças, problemas imunológicos, problemas de saúde, na verdade, porque o sistema imunológico cai. Então você fica mais sujeito a doenças infecciosas, bactéria, vírus. Então isso acontece na segunda fase. A terceira fase é quando o problema continua e você não conseguiu se adaptar internamente e nem externamente para lidar com ele. Então tem a exaustão. É onde tem esse esgotamento que eu falei que pode ter o burnout. Pois é, Mari, decidi fazer uma live do nada hoje. Avisei lá no grupo hoje mais cedo, não sei se chegou a ver. E aí, então pessoal, aí temos essa terceira fase que é a exaustão. E depois, quem sabe o que vem depois da terceira fase do estresse, que é a exaustão? Alguém sabe? Quem já me acompanha faz tempo já deve ter me ouvido falar sobre isso. O que acontece depois da exaustão do estresse? Depois do esgotamento? Porque como eu costumo falar, nada é tão ruim que não possa ficar muito pior. E também, nada é tão ruim que não possa ficar muito melhor. Mas vamos pensar, o que tem depois do esgotamento? No momento onde você já não tem mais energia, você não consegue mais trabalhar, ou consegue mais com muito custo.
que vem depois do estresse, pessoal, comprovadamente é a depressão. E a depressão também tem graus, exatamente, Mari, olha aí, Mari me acompanha faz tempo, né, Mari? Mari já sabe. Então, depois do estresse alto, prolongado, vem a depressão. Então, você tem a fase 1 do estresse, fase 2, fase 3, que é o estresse crônico ou estresse fase 3, exaustão. Quando isso é prolongado, durante 1 ano, 2, 3, a pessoa vai entrar em depressão. A não ser que ela reverta o estresse. Se ela não reverter o estresse, ela vai entrar em depressão. Por quê? Porque a depressão é um acúmulo e esse acúmulo está diretamente ligado ao estresse. Então, depressão, a palavra principal, eu já vou emendando com esse assunto que está muito conectado à ansiedade, estresse, depressão. Depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações e insatisfações não elaboradas, não resolvidas na sua mente e na tua vida. Isso é depressão. Conforme a gente desconstrói esse acúmulo através da terapia, a pessoa consegue sair da depressão. E é lógico, conforme ela vai saindo da depressão, o nível de estresse vai diminuir, o nível de ansiedade vai diminuir também. E é claro que também isso é muito mais fácil de falar do que de fazer. Na hora de fazer, de executar, uma coisa que não é simples, não é fácil, que dependendo do caso, especialmente quando se trata de depressão, é impossível fazer isso sozinho. Precisa da ajuda do psicólogo e, em alguns casos, precisa do psiquiatra também. Lembrando que depressão é uma doença. No caso dos transtornos de ansiedade, vou voltar um pouco a falar sobre isso. Aliás, pessoal, deixa eu, antes de falar mais sobre ansiedade, quero saber se alguém tem alguma pergunta, tá? Estamos em 8 pessoas aqui, deixa eu ver quem está aqui. Mari, Paloma, Lucinéia, Aparecida, Alessandra, Lisete, Alexandre e Adriano. Então, pessoal, eu estou seguindo aqui falando sobre ansiedade, vou explicar, mas vocês podem fazer perguntas, tá? Enquanto isso, eu estava seguindo a linha aqui, vou continuar da ansiedade. Ansiedade é uma emoção humana normal. O problema é quando ela fica excessiva, porque quando ela está excessiva, ela vai gerar em você insônia, vai gerar preocupações. Tem 2 palavrinhas que são muito comuns, a palavra se e a palavra será. Essas 2 palavrinhas são terríveis para quem tem ansiedade, porque você está o tempo todo pensando se acontecer isso, se acontecer aquilo, será que isso, será que aquilo. Então você está o tempo todo com a tua mente girando igual um ventilador e na maioria das vezes não sai do lugar. Na maior parte das vezes as pessoas que têm ansiedade têm preocupações que são improdutivas, ou seja, você fica girando e não sai do lugar. De vez em quando você tem alguma preocupação produtiva, que é aquela onde você pensa e resolve algo, mas isso é mais raro. Na maioria das vezes o que acontece são preocupações improdutivas, onde você fica girando em torno do ventilador que está na tua mente. É o famoso cachorro correndo atrás do próprio rabo, não sai do lugar. Então, no transtorno de ansiedade, é isso que acaba acontecendo. Inclusive, pessoas que têm um nível de ansiedade alto, é comum que fiquem irritadas, viu, Mari? Por isso que eu falei, quem tem um nível de ansiedade muito alto está estressado. Via de regra, está estressado. Porque o estresse é esse estado de alerta. E a ansiedade também tem esse estado de alerta. Essa reação do corpo de adrenalina, de cortisol, que faz com que você esteja sempre se preparando para o pior cenário. E aí vem aquele mecanismo de catastrofização, que é quando você está imaginando o pior cenário. Catastrofização. Está enxergando ali o quê? Uma catástrofe, uma tragédia em tudo. Quando isso acontece de forma frequente, né? Isso é o que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Então, ansiedade não é um problema, é uma emoção humana normal, só que nós vivemos num mundo tão ansioso e também tão ansiogênico que parece que a ansiedade é um problema, mas não é. Ela é uma emoção humana normal. O problema é o excesso. Esse excesso é o que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer através da terapia é aprender a desacelerar. Entrar novamente em harmonia com o próprio corpo. Isso é o que a gente vai fazendo através da terapia. Oi, Adriana, olha aí, ó. Estresse me causa cansaço. Durmo por várias horas. Sim, Adriana, isso eu já vou te falar que já está numa fase mais avançada do estresse, viu? Lá provavelmente na fase 3. Na fase 1, não. Que fase 1 é a fase de alarme. Ou está na fase de resistência ou na fase de exaustão. Provavelmente na fase de exaustão, porque durmo por várias horas. É até uma defesa do teu corpo. É quase como um desmaio. Ele te apaga para você poder se recuperar, né? Então,
Adriano, você precisa realmente olhar para a tua saúde mental, sabe? Refletir sobre isso, como está a tua saúde mental, o que está ao teu alcance fazer para melhorar a tua saúde mental. E eu costumo falar uma coisa que às vezes as pessoas pensam que eu exagero quando eu falo isso, mas não é exagero, pessoal, isso é verdade. Nada é tão ruim que não possa ficar muito pior. E também, felizmente, nada é tão ruim que não possa ficar muito melhor, tá? Então, isso depende das nossas escolhas a partir do momento que a gente vai tomando consciência de algumas coisas. Elô Maciel, bem-vinda. Tenho uma dúvida que ninguém nunca soube responder. Após o burnout, descobri o alcoolismo. Parece que desconto tudo na bebida. Você saberia me responder por que sim? Isso se chama fuga. Você está fugindo. Álcool, dependência química, vamos fazer o gancho para isso. Fuga. Você está fugindo das suas emoções difíceis que vieram após o burnout para o álcool. E isso é muito comum. Mas é muito comum. Vícios de forma geral. O burnout causa várias emoções difíceis. Não é apenas o cansaço. Ele causa irritação, ele causa raiva, ele causa dor, causa angústia, né? E além disso, também é muito comum, como eu já falei, vou repetir, depressão, tá? Então, depressão, ansiedade, independentemente da emoção, o álcool e outros vícios funcionam como fuga. E aí, o álcool funciona como fuga e é uma fuga que não resolve. Ela piora o problema, ela mascara a realidade. É como se você passasse uma maquiagem ali naquela emoção e aí você tá lá bebendo, se divertindo, se sente bem, parece que tá tudo certo ali enquanto você tá bebendo. Depois, quando você volta para a consciência, você vê que não só a situação não melhorou, como ela piorou, porque aí você sente culpa. E aí você fala assim, não vou fazer isso de novo. Passa um dia ou uma semana e você vai e faz aquilo de novo. Isso é terrível para quem tem qualquer tipo de dependência, qualquer tipo de compulsão. Seja o alcoolismo, seja um vício em cigarro ou em qualquer outro tipo de droga, lícita ou ilícita, seja em qualquer outra coisa, tá? Márcio, tem gente usando o ChatGPT como amigo, namorado e até psicólogo. Olha, Mari, eu vou te falar que isso é terrível e perigosíssimo, tá? O ChatGPT, ele é extremamente enviesado. Eu uso o ChatGPT para várias coisas e eu uso também o Gemini, que é a outra inteligência artificial do Google, mas, assim, vou falar para vocês, eu já fiz o teste, tá? Eu já fiz esse teste, isso eu vou falar para vocês por experiência própria. Eu já fiz o teste de contar coisas pessoais minhas para o ChatGPT e para o Gemini e tem um perigo muito grande nisso, tá? E eu vou contar para vocês qual é o maior perigo. Sabe qual que é o maior perigo? O maior perigo é que às vezes o ChatGPT é muito bom. Olha que coisa, talvez vocês esperassem que eu fosse falar o contrário. Liane, boa noite, Liane, bem-vinda. Quanto tempo? Não tem mais live no TikTok, mas tem live aqui no Instagram hoje, agora. Então, estava falando para vocês, eu já contei coisas pessoais minhas pro ChatGPT. E já programei ele para se tornar meu psicólogo ali, tá? O grande perigo é que às vezes ele é bom. E por que isso é muito perigoso? Isso é muito perigoso porque quando ele erra, você não vai perceber. Você não vai perceber. E quando ele erra feio. E isso não acontece só na psicologia. Isso acontece em qualquer área. Pode ser na área da medicina, da fisioterapia, da odontologia, não importa. Na área do marketing, o ChatGPT às vezes acerta. Só que às vezes ele erra. E justamente pelo fato de que às vezes ele acerta, é perigoso. Porque você cria uma confiança e começa a pensar, nossa, o ChatGPT é um excelente psicólogo. Tá errado. Não é. Tem momentos em que ele consegue fazer uma leitura boa da nossa situação, mas ele para aí. Não há comando que você dê para ele que faça ele ir além e substituir um psicólogo. Isso é completamente impossível. Por isso que eu falei, eu já fiz esse teste com o ChatGPT e eu fiz várias vezes, não foi uma vez só não. E confesso que teve momentos em que ele me surpreendeu. Eu falei, nossa, interessante, ele realmente dá umas respostas muito boas e outras horrorosas, péssimas.
Então, assim, para quem não tem consciência emocional, não use o ChatGPT como psicólogo, porque isso é extremamente perigoso. E, de novo, eu uso o ChatGPT para muita coisa, inclusive para o marketing, uso assim para muita coisa, ChatGPT e Gemini. E tem coisas muito boas e coisas muito ruins. O problema é que às vezes a gente não tem o discernimento de perceber onde que a inteligência artificial errou, tá? Então isso é muito, muito perigoso. Boa noite, Liane. Então, não sei se você chegou a ver meu aviso, mas eu não estou mais usando o TikTok, até postei ali, eu excluí a minha conta do TikTok e eu excluí o aplicativo. Só para contextualizar para quem não consegue, Rosilene, boa noite. Para contextualizar, Nadir, boa noite. Para contextualizar para quem não me acompanhava antes, eu fiquei um bom tempo fazendo live no TikTok, mas eu parei de fazer, não estava sendo bom o TikTok, eu achei ele assim, um aplicativo que para algumas coisas ele funciona muito bem, mas de maneira geral o TikTok estava sendo muito ruim para mim, num campo pessoal mesmo, de assim, estimular vícios, né? Isso também aconteceu comigo. Então, como ele não me trouxe o retorno que eu queria, inclusive profissionalmente falando, que afinal era para isso que eu usava, o que eu decidi fazer? Eu excluí minha conta do TikTok como uma forma de autocuidado. Até por isso que eu estou falando isso para vocês. Então, eu excluí o TikTok, excluí o aplicativo, não estou mais lá, estou somente aqui no Instagram agora fazendo live, e eu estou priorizando o meu grupo do WhatsApp, que é o grupo de crescimento pessoal. Terça-feira passada, inclusive, teve um encontro exclusivo para quem estava lá no meu grupo. Estou vendo que algumas pessoas aqui da live participaram, fizeram perguntas ao vivo, e depois eu liberei no meu canal do YouTube um vídeo com o tema As 4 Bases da Saúde Mental. Quem não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. Está lá um vídeo mais importante do meu canal. Eu postei alguns dias atrás e aí eu coloquei até o link dele lá no meu grupo. As 4 bases da saúde mental. Então eu fiz esse encontro ao vivo para quem estava no meu grupo e gravei e coloquei no meu canal do YouTube. E no meu grupo do WhatsApp, qual é o tema agora? O tema atual é relacionamento afetivo. Então quinta-feira eu vou enviar o segundo áudio lá no meu grupo com o tema relacionamento afetivo. É uma sequência de 4 áudios, eu enviei o primeiro, vou enviar o segundo quinta-feira agora. E as lives aqui no Instagram, Liane, não sei te dizer se vou continuar ou não, tá? Não sei. Não sei mesmo. Mas, nesse momento, estou aqui, então quem quiser aproveite para fazer perguntas. Liane, você tem alguma pergunta? Aproveite. Eu também já fiz o teste, disse que quando quiser conversar, o mesmo estará sempre à disposição. Então, Mari, isso é um perigo, né? Porque você pensa que você tem, né, a possibilidade de ter um psicólogo ali o tempo todo. Não é assim que funciona, não é. O ChatGPT, ele chega uma hora que ele não consegue, ele trava. Ele começa a dar as mesmas respostas, falar as mesmas coisas, ele não consegue ir além. Parênteses importante, inclusive, até em relação a isso. Eu também faço terapia. Eu tenho a minha terapia pessoal. Minha psicóloga se chama Suelen, inclusive. Então, eu tenho a minha terapia pessoal, levo minhas questões pessoais para a minha terapia. E, ao contrário do que muita gente pensa, psicólogos também têm suas dificuldades emocionais. A gente não somos perfeitos. Não existe, né? O psicólogo não é perfeito, não é santo, nem nada disso. Então, tenho a minha psicóloga, levo minhas questões para a Suelen, e aí, por isso eu falei, fiz esses testes com o ChatGPT e até um certo ponto ele ajuda, mas para quem não tem discernimento, ele atrapalha e atrapalha muito. Porque chega uma hora que ele erra e você não vai perceber direito se você não tiver discernimento e se não tiver consciência emocional. Então isso é terrível, tá? Então essa dependência, já que a gente estava falando de dependência, vou falar um pouco de novo de dependência tecnológica, né? E aí entra Instagram, entra TikTok, entra quais outros aplicativos, tem o Kawaii, tinha o antigo, o Twitter, né? Tem o YouTube com os shorts. Eu acho, assim, sinceramente, na minha experiência, no digital, o pior de todos é o TikTok, né? O TikTok é absolutamente terrível para a dependência tecnológica. Então, sinceramente, as pessoas mais jovens de 20 anos, eu tenho 38, né? As pessoas mais jovens ali que tem lá 20 anos, 15 anos, meu Deus do céu, 10 anos, olha, sinceramente, socorro, porque essas pessoas que já nascem com o celular grudado na mão, olha,
Isso vale uma live inteira para outro momento, né? O que vai ser dessas crianças de 10 anos, 5 anos, que 1 ano, a pessoa já nasceu com o celular ali, né? Tá com um celular super avançado na mão, já nem nasceu, já saiu do útero com o celular na mão já, né? Enfim. Obrigado, Mari, obrigado. Pessoal, quem tem alguma pergunta, quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Mari, aproveite também, faça perguntas. Desinstalou o TikTok? Pois é, Mari, pois é. A gente realmente, assim, não dá. O TikTok não dá, o algoritmo dele é terrível e não adianta a gente achar que a gente resiste a certas coisas. Às vezes a gente não resiste, não. Às vezes o que tem que fazer é desinstalar mesmo. Então a gente tem que controlar os gatilhos, tá? A gente tem um autocontrole, uma capacidade de autocontrole que é limitada. Pessoal, perguntas. Eu não sei sobre o que vocês querem que eu fale. Eu estou embarcando aqui na dependência tecnológica porque a gente entrou nesse assunto e estou embarcando. Mas se alguém tiver outra pergunta, fiquem à vontade. Que o objetivo é falar um pouquinho sobre cada assunto. Eu não tenho tanto a intenção de me aprofundar em algo. Então, se alguém quiser me conduzir aqui para fazer outras perguntas ou falar qualquer coisa, fique à vontade. Vou tomar uma água aqui. Muitas emoções após a terapia, né? Muitas emoções, né, Mari? Muitas emoções. Até um certo ponto é normal. É possível superar traumas com a terapia? Paloma, geralmente sim, depende de cada caso, tá? Depende de muitos fatores. Depende da estrutura emocional geral da pessoa e depende da intensidade dos traumas. Agora, a palavra superar é uma palavra muito ampla também. Por quê? Porque superar não é 0% ou 100%. Não é. Então, é difícil de responder isso de uma maneira muito precisa, mas eu vou tentar. Lei da atração, Mari, é uma boa pergunta. Vou chegar nisso já. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos traumas. Primeiro, superar, Paloma, não é 0 ou 100, tá? Elô Maciel, me responda aí que eu já vou chegar na tua pergunta. Qual é o teu receio, tá? Aliás, a tua colocação. Eu vou falar aqui sobre o que a Paloma está falando, depois a Mari, depois eu vou chegar, eu quero saber qual é o teu receio de fazer terapia. Me conte, e aí eu vou responder sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, Elô Maciel, qual que é o teu nome exatamente? E ao mesmo tempo que você me responde, preste bem atenção nessa resposta que eu estou falando também, que é bem importante. Superar não é 0 ou 100. Então, existem... É que eu não posso falar certas palavras aqui, que o Instagram pode me tirar daqui, né? Mas situações de violência, de abuso, né? Etc. Né? Não vou ficar falando certas palavras, porque o Instagram pode me bloquear. São muito difíceis. Eu atendo pessoas que passaram por isso. Violências de várias formas, seja física ou seja de outras formas, verbal. Então eu atendo e eu costumo falar que a gente consegue na terapia reduzir o impacto e reduzir a carga emocional negativa dos traumas. Agora, Paloma, o quanto que a gente consegue superar? Para mim, superar significa reduzir os efeitos e reduzir a emoção negativa ligada àquela situação que você viveu no presente. A gente consegue fazer isso 100%? Às vezes, não sempre. Dependendo, a gente consegue 80%, 90%, 70%. Depende. Eu não posso falar que é 100% não. Não posso falar isso. Mesma coisa, essa aqui me pergunta, câncer tem cura? Depende. Depende do sistema imunológico da pessoa. Depende do grau do câncer. Câncer é muito amplo, né? Depende se pegou no início ou não. Se o câncer é mais avançado, dependendo do caso, pode ter cura. Então depende. Mesma coisa a depressão. Depressão tem cura? Geralmente sim. Mas não dá para dizer que todo mundo que tem depressão vai conseguir se curar. Então, depressão, inclusive, tem muito a ver com traumas. Tá? Os traumas estão diretamente ligados à depressão. Sim, terapia é realmente libertador. E, Liane,
os traumas vão durar anos. E na verdade eles vão durar a vida toda se não forem tratados, na maioria das vezes, tá? Os efeitos deles quase sempre vão durar a vida toda, principalmente os traumas da infância e da adolescência. Mário, lei da atração. O que é essa lei da atração, né? Eu confesso que eu não sou um grande conhecedor desse assunto, então eu posso acabar respondendo um pouco errado com base no que eu acho que eu sei, porque não sou um grande conhecedor do assunto. Então vocês podem me corrigir se eu estiver errado no que eu vou dizer que eu entendo sobre essa lei, porque, de novo, não tenho certeza. Eu acho que tem a ver com aquela questão do poder do pensamento atrair coisas boas, né? Ou atrair coisas ruins. Eu acredito nisso parcialmente, eu não acredito nisso por completo, não. Porque eu acredito que não adianta eu ficar pensando que eu vou ganhar na Mega Sena e não agir, né? Não adianta, a Mega Sena não adianta. Não adianta eu ficar pensando que eu vou arrumar um novo trabalho se o meu trabalho está ruim se eu não agir. Não adianta eu ficar pensando que o dinheiro vem até mim, ou então que um namorado vem até mim, um namorado, vou fechar o olho e ficar lá pensando. Namorado, marido, um relacionamento bom, fechar o olho, eu vou atrair e só. E não vou fazer nada para que isso aconteça. Visualiza, mentaliza, estou usando o poder da atração. Não. Se eu colocar isso de forma isolada, eu não acredito. Eu acredito no poder da ação, no poder do comportamento. Então, o poder da atração, eu acredito parcialmente. Eu acho que existe sim uma energia que está em volta de nós e que atrai algumas coisas. Mas não do jeito como eu já vi algumas pessoas falando sobre a lei da atração. Não acredito não, tá? Como de uma forma assim, como é que eu posso dizer? 100%? Não acredito. Heloísa Maciel. Não me vejo falando da minha vida para alguém que não conheço, ainda que seja um profissional, acho frio. Heloísa, e o fato de ser, assim, vamos lá, peraí, vou te responder isso já. Terapia é legal fazer semanal, Alessandra? Na maioria das vezes sim, tá? Tem casos que dá para fazer quinzenal, tem casos que exigem semanal, depende de cada caso. Dá para fazer uma avaliação, tá? Às vezes numa primeira sessão eu consigo avaliar, isso depende muito da gravidade do caso, depende muito da situação geral da pessoa. O ideal é semanal. Tem casos que dá para começar quinzenal e depois migrar para o semanal, quando a pessoa às vezes não consegue, por algum motivo, começar semanal, a gente começa quinzenal, dependendo da situação. E depois a gente migra para o semanal, tá? Mas o ideal é realmente de forma semanal. Respondeu perfeitamente. Ótimo, Paloma. Depois que comecei a fazer terapia, me lembrei de coisas ruins que aconteceram comigo na infância. Eu não me lembrava mais. Então, Mari, e o importante ver é o seguinte, que o que você lembrou continuava te afetando, né? Mesmo que você não percebesse. Os traumas afetam mesmo sem a gente perceber. Heloísa, vamos lá. Você acha frio? Alguém aí faz terapia? Eu vou pedir para alguém responder para a Heloísa e não eu, tá? Heloísa está aqui ainda? Ou a Heloísa saiu? Não sei. De qualquer forma, eu acho que a Heloísa saiu. Heloísa, se você estiver aí, dá um oi que eu não estou te vendo aqui ao vivo mais. Porque eu queria que alguém respondesse a Heloísa e não eu. Mas eu acho que ela saiu. Insônia tem a ver com depressão e estresse. A Aparecida tem a ver com estresse, tem a ver com ansiedade e pode ter a ver com depressão em alguns casos sim, tá? Você tá aí? Então deixa eu ver. Tem algum paciente meu aqui? Eu sei, mas eu não vou falar o nome porque eu não quero identificar ninguém. Então, se tiver algum paciente meu aqui ou algum paciente de outro psicólogo, eu vou ler esse comentário da Heloísa de novo. Não me vejo falando da minha vida para alguém que não conheço. Ainda que seja um profissional, acho frio. Para quem faz terapia comigo, me diga, eu sou frio? Eu não quero responder isso não, tá? Quero que vocês respondam. Para quem faz terapia com outro psicólogo, o psicólogo de vocês é frio? E você que é meu paciente, você é fria na sua terapia comigo? E você que é paciente de outro psicólogo, você é fria na sua terapia com outro paciente, com seu psicólogo? Então assim, teu profissional é frio? É uma pergunta. Você é fria? É outra pergunta, tá? E aí eu tô falando isso, Heloísa, porque eu não quero responder a sua pergunta, porque eu sou suspeito, né? Você já sabe a minha resposta. Eu vou até fazer uma pergunta, Heloísa. Você tá me vendo aqui, Heloísa, como uma pessoa fria? Tá me vendo aqui agora como uma pessoa fria?
A Mari tá respondendo aí, Luísa. Não vou nem ler o comentário dela, tá? Leia você. E eu vou te perguntar, você tá me vendo aqui como uma pessoa fria? Então, assim, eu não sei por que você acha isso, mas reflita, tá? Porque, assim, felizmente, você tá errada. E eu falo isso, assim, de forma direta, tá? Felizmente, você tá errada. Eu não sei se você teve alguma outra experiência com outro profissional que pode ter sido ruim, mas isso não é a psicologia. Isso é o profissional. Tem bons psicólogos, tem maus psicólogos, tem bons dentistas, tem maus dentistas, fisioterapeutas e etc. Tá? Então, Heloísa, entendeu? Reflita. Tive apenas uma conversa com o Márcio, fiquei muito à vontade para conversar. Achei muito bom. Ótimo, Adriano. Ótimo, ótimo, ótimo. Inclusive, como você sabe, permaneço aqui, tá? Eu e minha equipe tem psicólogos. Inclusive, eu tenho 3 psicólogos. Na verdade, 2 psicólogos, o Ricardo e o Samuel, e uma psicóloga, que é a Evelyn, tá? Nenhum dos 3 é frio. Nós sentimos emoções, tá? Tem situações aqui, Paloma, eu pensava a mesma... Ah, olha pro comentário aqui da Paloma, que legal, ó. Eu pensava a mesma coisa que a Heloísa, mas a psicóloga que eu encontrei é tão amorosa, me identifiquei. Olha aí, né? E aí temos o comentário da Mari, que todo mundo deve ter lido. Então, assim, que bom que você está assistindo essa live, Heloísa. Qualquer coisa você me manda uma mensagem, tá? Tá vendo que meu WhatsApp tá aqui, né? Pessoal, quem não tem meu WhatsApp ainda, ó, tá aqui. Só clicar aqui, me manda o WhatsApp... ou se não conseguir, me manda um direct no Instagram, a gente conversa sobre a possibilidade de agendar uma primeira sessão. E quem sabe dar continuidade depois, seja comigo ou com algum psicólogo que faz parte da minha equipe. Como eu falei, tem o Ricardo, o Samuel e tem a Evelyn. Faço supervisão, treinamento com eles com frequência e garanto para vocês, nós não somos frios. Eu dou risada, né, Mari? Quem já foi meu paciente, quem é ou foi meu paciente... Adriano, que passou comigo uma vez aqui também, né, Adriano? Eu dou risada nas sessões. Quem já está comigo há mais tempo, às vezes percebe, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Já que esse assunto surgiu, eu me emociono em algumas sessões, tá? É lógico que não é o tempo todo, claro, mas eu me emociono. Eu não sou uma tela vazia ou uma tela em branco. Não sou. Eu sinto emoções, conforme que as pessoas descrevem. Tem situações, pessoal, e de novo, não há problema em eu contar isso para vocês. Tem situações em que meus olhos enchem de lágrima. Literalmente. Eu fico muito emocionado. Que dia é hoje? É terça? Ontem eu passei bem perto de chorar numa sessão. E eu não vejo problema em falar isso para vocês. Muito pelo contrário. Porque eu sou um ser humano. Não sou amigo, importante separar as coisas, mas é uma relação amistosa. Não é uma relação de amizade. Não é. É uma relação amistosa. Onde eu sinto emoções, e às vezes emoções muito intensas, a ponto de ter que respirar, me controlar, porque às vezes eu sinto sim lágrimas a ponto de quase chorar. Então assim, quem pensa que o psicólogo é mais geladeira, de novo, né? Depende. Alguns talvez, eu não. Tá? Vários amigos meus que são psicólogos que eu conheço falam, Márcio, vez ou outra eu choro na sessão. Sabe? E isso não necessariamente é um problema. Putz, o psicólogo chora na sessão, às vezes acontece. Tá? A gente é humano. Então assim, a gente se sensibiliza. É uma relação onde existe dinheiro envolvido, claro, porque afinal é nosso trabalho, mas não é só o dinheiro que está ali. A gente está ali também com muito amor. Aquilo que a gente faz. Né? Pelo menos os bons profissionais são assim. De novo, tem dinheiro envolvido e muitas vezes o custo é alto, porque o investimento que nós fazemos... Olha, pessoal, tenho 15 anos de clínica, né? Que eu já investi com curso, vocês não são capazes de imaginar o quanto eu já... Né? Eu ia falar o quanto eu gastei. Não, o quanto eu investi. Inclusive, atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação que não é barata, uma pós-graduação em TCC. Enfim, nem vou falar muito sobre isso, mas resumindo, quanto eu já investi, então o meu preço ele é um preço alto mesmo, um preço que está acima da média do Brasil, né? Pelo tanto que eu já investi, pelo tempo que eu tenho de experiência. Dos psicólogos da minha equipe, está mais na média do Brasil ali,
Então, porque tem um tempo de formação menor, mas está na média do Brasil, mas eu garanto, assim, são psicólogos excelentes e se não fossem, não estariam comigo. Agora, o meu preço realmente por tudo isso é um preço mais alto, o que não significa que eu... É aquela coisa que algumas pessoas pensam, psicólogo é uma geladeira, né? Trabalha só por dinheiro. Não é. Dinheiro é necessário, a gente precisa sim, mas não é só por causa disso que a gente faz o que a gente faz, tá? Enfim, então eu acho muito importante falar isso, até porque isso que a Heloísa falou, outras pessoas podem pensar, como a Paloma falou aqui, né? Então, assim, isso que eu tô falando não vale só para psicólogos, não. Isso vale para médicos, né? Isso vale para dentistas, vale para fisioterapeuta, qualquer profissional, né? Seja da área da saúde ou não. Você trabalhou, você trabalha, e agora aqui eu vou falar com quem é profissional, não importa a tua área, se é da área da saúde ou não. Pessoal, vamos lá, eu vou entrar num outro ponto aqui, tá? Que é o seguinte, nós merecemos ter uma vida boa e próspera. Nós merecemos. Eu mereço. Você merece. Eu me aproprio disso. E você se apropria disso? O custo, o preço das minhas sessões é congruente com aquilo que eu acredito e enxergo sobre mim. Eu acredito que eu mereço uma vida próspera. E eu também acredito que se eu cobrar um preço abaixo daquilo que eu considero que vale a minha sessão, eu vou atender o dobro de pessoas e eu vou prejudicar a qualidade do meu trabalho e da minha saúde. Então eu cobro um preço que é considerado alto para a média do Brasil, acima da média, mas que é congruente com o valor das minhas sessões e com a transformação que eu gero na vida de cada pessoa. E eu acredito que você pode fazer o mesmo, não importa se você é dentista, fisioterapeuta, olha aqui, ó. Sou massoterapeuta e entendo quanto nos emocionamos durante as sessões. O trabalho de doação é amor, o dinheiro não é tudo. Exatamente, a gente precisa de dinheiro, mas não é só dinheiro. Definitivamente não é, a gente precisa, mas não é só isso. Massoterapeuta também está na área da saúde, né, Alessandra? Inclusive, a propósito, massoterapia é um negócio que eu acho sensacional. Gosto muito da massoterapia. E, bom, eu encontrei uma que faz trabalho social e decidiu me incluir. Tô mega feliz porque no momento eu não posso pagar. Ótimo, Paloma. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas quando eu puder pagar, acho válido sim. Tem vários profissionais. Olha aqui o que a Mara tá falando. Ó, dinheiro é bom demais, basta saber usar. Então, a gente precisa fazer as pazes com o dinheiro, né? Quando a gente tem crenças negativas sobre o dinheiro, reflitam sobre isso. Quando a gente tem crenças negativas sobre o dinheiro, aí, Mari, isso aqui que eu vou falar entra um pouquinho do poder da atração, tá? Entra um pouquinho o que eu vou falar. Se você tem crenças negativas em relação ao dinheiro, você não vai nem se mover a favor do dinheiro. Ou se você mover, você vai sabotar. Então tem pessoas que têm crenças muito negativas em relação ao dinheiro. Ele vai se afastar ou você vai se afastar dele. Então a gente precisa rever a maneira como a gente pensa sobre nós e sobre as coisas, né? Eu também não posso pagar no momento. Acabei de sair do meu trabalho que estava muito exaustivo e pesado. Sou portador de esclerose múltipla e tive um surto há 1 mês, ainda em recuperação. Ah, Heloísa, entendi. Que bom que você está aqui na live assistindo então, tá? Mas, ó, qualquer coisa, fala comigo, seja comigo, alguém da minha equipe. Seja para agendar uma primeira conversa, se quiser saber o preço, pergunta também que eu falo. Mas eu entendo que às vezes, ó, Heloísa, isso que você falou, tem uma coisa muito boa nessa frase que eu não sei se você percebeu. Mas eu vou usar como exemplo porque é uma frase positiva. Eu também não posso pagar no momento. Este no momento é muito bom essa parte. Porque tem gente que fala assim, mesma coisa Paloma aqui, ó. Quando eu puder pagar, ótimo. Porque tem muita gente que trava na frase, não consigo. Então, eu estava falando lá no meu grupo do WhatsApp, quem escutou aí os áudios sobre autossabotagem. Então, ó, de novo, não posso pagar no momento, maravilha. Quando eu puder pagar, maravilha. Porque tem gente que trava assim, ó, eu não tenho dinheiro, portanto não posso fazer terapia. Você está programando o teu cérebro para continuar não tendo dinheiro. Peraí, como eu posso organizar minha vida para poder fazer terapia?
para poder passar no médico X que eu quero, no psicólogo Y que eu quero, para poder comprar aquele negócio que eu quero comprar. Eu não tenho dinheiro. Tá bom, ok, eu não tenho dinheiro agora, como a Heloísa acabou de falar, eu não tenho dinheiro no momento. Agora, se eu falo, eu não tenho dinheiro, ponto final, como é que eu estou programando meu cérebro? Como é que vai ficar a energia em volta de mim? Se eu falo, não consigo, sou pobre, não tenho dinheiro, pelo amor de Deus, tá? Então, ó, não consigo pagar no momento. Maravilha. Estou em recuperação, né? Em algum momento vou me organizar para isso, né? Assim como a Paloma acabou de falar, achou um atendimento social. Então tem psicólogos que fornecem atendimento psicológico por valor social. Eu não faço isso. Os psicólogos da minha equipe, dentro da minha equipe da clínica Jean Santi, também não. Mas tem psicólogos que fazem, vocês podem procurar no Google e sei lá como aí vocês podem tentar. Tem o IGT, que é o Instituto de Gestalt Terapia, que de vez em quando eu falo também. Não é gratuito, é social, mas não é gratuito. Então vocês podem procurar, quem precisa, né? Então quer dizer, enquanto eu não posso pagar, não preciso ficar sem fazer, posso continuar procurando. Posso assistir a live do Márcio, posso entrar no grupo do WhatsApp, eu posso procurar conteúdos no YouTube, nada vai substituir a terapia, não vai, mas vai ajudar também. Meus áudios ali do grupo ajudam, a live aqui ajuda, por isso que eu decidi abrir hoje, por isso que de vez em quando eu vou voltar a abrir. Então veja, de novo, ó, não vamos colocar limitações, as palavras têm poder, Mari, porque a gente vai reprogramando o nosso cérebro, a gente vai jogando essa energia para Deus, para o universo, né? Sei lá para onde a gente vai jogando. Cada um acredita no que quiser. Eu acredito em Deus, tá? Parênteses importante aí. Não tenho nenhuma religião específica, mas eu acredito em Deus também. Então eu acredito sim também que palavras têm poder. Então a gente vai programando o nosso cérebro, jogando essa energia para o campo do universo. E quando a gente fecha, né? Olha, não consigo. E fechou, ponto final. É terrível. A gente acaba não fazendo as pazes daí com o dinheiro, né? Ótimo, continua ouvindo seus áudios, é libertador. Muito bom, Paloma, muito bom. Então, atualmente o tema é relacionamento afetivo. Já adianto para vocês que o próximo tema será depressão. Tá? O próximo tema será depressão. Eu também me emociono às vezes durante o atendimento. Atendo pessoas extremamente traumatizadas com o dentista. Mari, então, né? Quando a gente está lidando com pessoas, é claro que sempre tem dinheiro envolvido de alguma forma, mas não é só isso, né? Não é só isso. Pessoal, o que mais vocês querem me falar ou me perguntar? Liane, pergunte, Liane. Lá no TikTok você costumava fazer um monte de perguntas, aqui você tá quietinha. Pergunte. Adriano, se quiser perguntar mais alguma coisa também, fique à vontade. Quem mais tá aqui? Lisete, fique à vontade. Aparecida, Lucineia, Mari, Paloma... Quem mais está aqui? Heloísa. Eu acho que todo mundo que está aqui na live está no meu grupo do WhatsApp. Eu tenho alguém aqui que não está no meu grupo, hein? Tem alguém aqui que não está no meu grupo? Se alguém está aqui na live e não está no meu grupo, manda uma mensagem para mim no WhatsApp. O grupo é gratuito, tá? O grupo é gratuito. Inclusive, nessa quinta eu vou mandar o segundo áudio lá sobre relacionamento afetivo. Esses áudios são importantes, viu? Agora que voltei. Alessandra, pacotes não, tá? Eu não faço pacotes. Então, se tem... o que eu faço é o seguinte, existe um valor fixo por sessão. Quando o pagamento é feito... quando o pagamento é feito de forma mensal, antecipada, até uma determinada data, tem um desconto. O valor diminui um pouquinho, mas eu não faço pacotes. Então, se tem 4 sessões no mês, você vai pagar 4. Se tiver 5, vai pagar 5. Se eventualmente tiver um feriado no meio e não tiver sessão, vai pagar 3, né? Não vai pagar a sessão que não tiver. E o Ho Oponopono, Mari, não conheço direito. Como é que era aquela frase mesmo do... eu não consigo lembrar, Mari. Digita para mim, fazendo favor. Eu não conheço direito aquela frase, como é que era? Deixa eu olhar aqui, se alguém puder digitar. Não precisa digitar não, Mari. Eu consigo olhar aqui rápido no Google isso. Como é que são aquelas frases? Aqui. Ativa a frequência da riqueza divina e da abundância. Limpa a memória de escassez. Eu não acredito nisso dessa forma não, tá? Você me ajudou a ver a importância da terapia. Que bom, Paloma, que bom, muito bom.
Adriano, por que a rejeição impacta tanto nas nossas vidas e relacionamento afetivo saudável? Ó, eu vou unir as duas perguntas aí, viu? Liane e Adriana, eu vou unir as duas coisas. Ó, o Ho'oponopono da riqueza divina é uma prática que ativa a frequência da riqueza divina e da abundância. Esta oração sagrada limpa a memória de escassez, não acredito nisso. Cura bloqueios financeiros, não acredito nisso. E reprograma a mente para o fluxo natural da prosperidade, não acredito nisso. Para mim isso é 1 milhão de vezes mais profundo do que você repetir aquelas frases lá. Eu não lembro quais são as frases exatamente, mas eu não acredito nisso dessa forma. Talvez como um conjunto e uma coisa que vai ser um complemento. Mas daí o que o Google está falando aqui, ó, sinto muito, me perdoa, te amo, eu sou grato. Eu acredito, Mari, que isso pode fazer parte de um conjunto. Agora, dessa forma que eu estou lendo aqui no Google, ó, o Ho'oponopono é uma prática que ativa a frequência da riqueza divina e da abundância. Sozinho, não acredito nisso. Esta oração sagrada limpa a memória de escassez. Faz mágica? Não é tão simples assim, de jeito nenhum, tá? Não é. Isso exige terapia, exige 1 ano, 2 ou 3 de terapia. Não existe algo que seja tão simples assim. A prática envolve repetir a oração do Ho'oponopono, que é uma meditação guiada, cujo objetivo é atrair prosperidade e riquezas para a vida. Não acredito, Mari. Não acredito nisso dessa forma nua e crua como está dizendo aqui. Cada um tem sua opinião, né? A minha é essa. Bom, por que a rejeição impacta tanto das nossas vidas? Deixa eu pensar como é que eu posso responder isso, Adriano. É uma ótima pergunta. Na verdade, Adriano, eu vou responder essa pergunta começando com a pergunta da Liane. Que a Liane está pedindo aqui. Na verdade, ela me pediu para falar desse assunto. Ó, relacionamento afetivo saudável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tô aqui com meu celular, tá? Sou eu, Márcio, com meu celular aqui. Então, vamos imaginar que eu tô aqui com o meu celular, olhando para ele. Meu namorado, ou meu marido, ou minha namorada, minha esposa, tá aqui do meu lado. Então, digamos que eu tô no meu celular, meu namorado tá aqui do meu lado. Então, enquanto eu tô aqui no celular, meu namorado tá aqui do meu lado, digamos que o meu namorado, o Adriano, ele tem um problema muito forte com rejeição. Eu tô aqui olhando o celular. E ele não consegue comunicar isso pra mim. Que ele tá se sentindo mal porque eu tô aqui olhando o celular. Mas eu tenho o direito de olhar o celular, não tenho? O espaço é meu. Só que se o meu namorado tiver um problema lá de rejeição com o pai dele, com a mãe dele, o fato de eu estar aqui olhando o celular, dando risada pro celular e ele tá aqui do meu lado, o meu namorado vai achar que eu tô rejeitando ele. E vai começar a me cobrar atenção. Pelo simples fato de que eu tô olhando o celular. Márcio, você não olha pra mim. Márcio, você não dá atenção pra mim. Márcio, você não me ama mais. E isso aqui que eu tô falando é um único exemplo. Você imagina isso acontecendo por dias ou semanas. Isso vai dar um relacionamento afetivo saudável? Não. Um relacionamento afetivo saudável é um relacionamento onde as duas pessoas têm um mínimo de saúde mental. Então, o meu namorado, que não tem um problema com rejeição, ele vai entender que, olha, o Márcio está olhando o celular porque ele está vendo algo importante. Não é que eu estou rejeitando o meu namorado. Agora, se o pai do meu namorado rejeitou ele ou a mãe, e ele tem essa ferida gritando dentro dele, tudo o que acontecer, ele vai enxergar que eu estou rejeitando ele. Ou que o amigo dele está rejeitando ele. Que o chefe está rejeitando ele. Então a gente tende a enxergar as coisas com base nas nossas crenças. Com base naquilo... Lembra daquela imagem da árvore da saúde mental? Né? Das 4 bases da saúde mental, que o vídeo está lá no YouTube. Assista esse vídeo, Adriano. Se você não tiver visto, veja, tá? Esse vídeo é importantíssimo. Se você não viu, veja, está lá no meu grupo do WhatsApp. Esse vídeo de 25 minutos. E ali eu falo dessas 4 bases. Vai ficar claro ali para você também. Mas vou continuar um pouquinho desse exemplo. Então, Paloma, percebe? Isso que eu acabei de falar, bom que você identificou. Oi, Janaína, bem-vinda. Então, Paloma, pare de fazer isso. O meu namorado tá ali. Aliás, vamos lá, sou eu de novo, tá? Sou eu de novo. Eu tô aqui olhando pro meu celular. Ou ainda, vou dar um outro exemplo, tá? Peguei o celular para falar com a minha mãe. Tô falando com a minha mãe aqui no telefone. E meu namorado tá aqui do lado. O pai dele rejeitou ele, a mãe dele abandonou, rejeitou, sei lá o que aconteceu.
Tô aqui falando com a minha mãe. Tô aqui há 1 hora falando com a minha mãe, que mora lá no, sei lá longe, lá longe. Quando eu desligar o telefone, meu namorado vai brigar comigo. Márcio, você não me dá atenção. Márcio, você não me ama mais. Márcio, tô com ciúme. Márcio isso, Márcio aquilo. Aí eu vou brigar, chega uma hora que eu vou ficar irritado. Né? Eu vou ser a única pessoa a me responsabilizar por manter esse relacionamento afetivo de forma saudável? Não tem como. Boa noite, Regina. Não tem como só eu me responsabilizar por isso. Meu namorado tem que se responsabilizar também. Aí amanhã ou depois, nós dois, eu e meu namorado, estamos andando na rua. Eu tô andando aqui do lado dele, eu olho pro lado, ele pensa que eu tô olhando para outra pessoa. Ele já vai brigar comigo de novo. Esse relacionamento meu e dele vai ser saudável? Não vai. Relacionamento afetivo saudável exige um mínimo de autocuidado com a saúde mental. Reflita. Então, qualquer trauma que a gente tenha, seja de rejeição, de abandono, a gente vai, como se fosse, Adriano, uma unha encravada que você tem ali no seu dedão, que qualquer coisa parece que alguém pisou em cima. Ou um joelho que está quebrado ou trincado 20, 30 anos atrás, não se recuperou. Dependendo da sua ação, olha, senti um abandono muito forte por parte do meu pai ou da minha mãe. Isso vai ecoar na tua vida por o resto da tua vida. Tem como superar esses traumas? Tem. 100%? Não sei, depende. Em alguns casos, 100%. Em alguns casos, 70%, 80%. Tá? Em alguns casos, 90%, 95%. Então a gente consegue daí o quê? Parar de interpretar negativamente. Olha, meu namorado tá falando com a mãe dele no telefone há 1 hora porque é importante. Meu namorado tem o espaço dele. Aí, olha, Liane, exemplo de relacionamento afetivo. O Márcio tá aqui falando com a mãe dele no telefone há 1 hora porque a mãe dele é uma pessoa importante para ele. Eu não preciso ser o centro do mundo do Márcio. Senão eu tô me comportando como uma criança de 3 anos. Que não pode ficar sem atenção. Um bebê. Peraí. O Márcio tá falando com a mãe dele aqui, ó, durante 1 hora, enquanto eu, namorado do Márcio, eu vou fazer minhas coisas, vou falar com a minha mãe, vou falar com meus amigos, vou fazer qualquer outra coisa. Quando o Márcio voltar, eu tô aqui disponível. Não vou fazer birra, não vou fazer birraça, não vou me comportar igual criança, não vou criar o caos, não vou fazer um pandemônio. Isso é um relacionamento afetivo saudável. E isso exige, minimamente, bases mentais bem cuidadas. Para isso que serve a terapia. Eu acho que com isso ficou bem prático, né? Espero que tenha dado para entender. Adriano, você que fez essa pergunta, deu para entender ou não? Se não tiver dado, você me avisa que eu tento explicar melhor. Regina, se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Como é que você anda, Regina? Janaína, também, fique à vontade. Adriano, me diga se deu para entender. Meu esposo nem entende minha reação, nem eu entendi até ouvir você. Paloma, nossa... Lembra da árvore? Eu vou mostrar de novo para vocês aqui no meu notebook. Vou mostrar já para vocês a árvore de novo, tá? Temos que fazer boas escolhas com pessoas com mentes saudáveis. Liane, sim, o ideal é isso mesmo, tá? Deixa eu ver. Você me ajudou a ver a importância da terapia. Relacionamento de agora chamado agamia. Nunca ouvi falar nisso. Deixa eu ver o que é isso. O que é agamia? Nunca ouvi falar nisso. Primeira vez que eu ouço a palavra. É um modelo relacional em que a pessoa opta por não casar, não ter filhos e não centralizar o amor romântico como eixo da vida. Tem que pensar nisso. Termogamia vem do grego não sem casamento ou sem união formal. Diferente da solteirice, que pode ser temporária, a agamia é uma escolha consciente de não seguir os padrões tradicionais de relacionamento, priorizando liberdade, autoconhecimento e crescimento pessoal. Liane, legal, viu? Eu acabei de descobrir que eu sou uma pessoa agâmica. É isso? Fala, agâmica. Porque eu sempre falo que eu sou solteiro, então tem uma outra palavra, né? Agâmico. Será que é isso? Sei lá qual é a palavra dessa. Sou adepto à agamia. Eu, Márcio, sou adepto à agamia. Sei lá qual é a palavra. Deixa eu ver se o nome é agâmico. Não sei se é esse o nome. Não sei, mas eu sei que eu sou parte disso aí, agamia. Que mais? Já tive... Que bom que você tá bem, Regina. Que bom. Qualquer coisa eu tô por aqui, hein? Qualquer coisa eu tô por aqui. Márcia, bem-vinda. Então, Paloma, que bom que você tá entendendo agora. Entendi. O perdão ajuda nesse processo de cura? Depende, Adriano. Às vezes, se exigir o perdão, é pior, tá?
Depende. É por isso que esse negócio das frases lá do Ho Oponopono, às vezes não faz muito sentido, tá? Deixa eu olhar um outro negócio aqui. Tem coisas que não é tão simples assim. Então, ó, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E me perdoe. Me perdoe. Até faz mais sentido até o me perdoe do que eu perdoar alguém, tá? Meu marido faz sessões contigo e ele, e ele super me entende. Que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz de saber disso, viu? Fico muito feliz de saber disso. Olha, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui, viu? Terapia ajuda esposas, ajuda os filhos. Às vezes, pessoal, tem situações em que acontece, dependendo do caso, do respectivo marido ou da respectiva esposa não gostar muito de quando o marido ou a esposa faz terapia comigo. Dependendo do caso, porque às vezes o marido ou a esposa começa a colocar limites na relação que não são agradáveis. E às vezes eu sei que tem marido que quer me matar, tem esposa que quer me matar, porque a terapia está fazendo efeito. Pessoa que não conseguia colocar limite consegue colocar. Agora tem casos em que é mais agradável, né? Tipo essa frase aqui. Meu marido faz sessões contigo e ele super me entende. Então, o lado mais positivo para o companheiro é que o marido fica mais compreensivo, né? Ele compreende, ele consegue entender, ele consegue ter mais empatia. É uma pessoa menos traumatizada, a pessoa não vai mais interpretar certas coisas de forma negativa. Então, e aí, o ideal, né? Quando o marido e a esposa, quando as duas pessoas fazem terapia, é a melhor coisa que tem, porque daí cada um trabalha as suas dificuldades, né? E isso é a melhor coisa que tem. Cada um trabalha as suas dificuldades. Como disse a Liane, todos nós temos que fazer terapia para ter uma mente saudável. É exatamente isso, Liane. Liane, como é que você está? Inclusive, me diz, você está em terapia? Como que você está, Liane? Adriano, deixa eu te falar uma coisa. O perdão, né? Tem situações que eu não posso falar a palavra inteira aqui, porque o Instagram pode me bloquear, mas situações de violência física, violência de outras formas, né? Inclusive verbal, a gente se exigir perdoar, em algumas situações é até pior, tá? Porque muitas vezes o que a gente precisa tá mais no campo da compreensão do que do perdão. Tem situações em que o perdão a gente não precisa exigir. Tem situações em que ele simplesmente surge, não é um botão que você liga ou desliga, mas uma compreensão de que meu pai ou meu avô fez tal coisa porque foi assim que pôde fazer. Então a compreensão profunda disso, quando a gente olha para uma árvore genealógica, né, isso acaba ajudando, não exatamente nesse processo de perdão, mas numa compreensão. Tá na terapia de 15 em 15 dias, ótimo, Liane, legal. Vou mostrar aqui para vocês, de novo, quem não viu, veja o meu vídeo do canal do YouTube, As 4 Bases da Saúde Mental. Eu vou mostrar aqui um pouquinho rápido a imagem de novo para quem não viu no encontro ao vivo de terça passada, mas eu não vou aprofundar nisso agora, porque eu fiz um vídeo exatamente para quem não conseguiu ver o encontro do grupo. Eu fiz um vídeo e tá lá 25 minutos falando sobre isso. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Ó, então aqui, ó, temos experiências da infância. Deixa eu usar a seta do mouse. Peraí, deixa eu tentar aumentar isso aqui. Pronto. Então, ó, experiências da infância e adolescência. O que eu vivi, ouvi e senti que moldou minhas crenças sobre mim e sobre o mundo. Autoimagem. Como eu me vejo, quem eu acredito que eu sou. Amor próprio. Quanto eu me protejo, me respeito e me cuido. Liane, nenhum livro novo, mas você me deu uma ideia, viu? Um livro sobre as 4 bases da saúde mental. É uma ideia. Eu tenho um livro sobre depressão, ansiedade, relacionamento afetivo, mas eu tô pensando aqui em, quando eu tiver tempo, um livro sobre esse assunto aqui. As 4 bases da saúde mental. Esse vai dar trabalho, viu? Mas é uma ideia, Liane. Eu vou dizer que vai demorar, viu? Mas é uma ideia. Isso aqui cabe um livro mesmo. Então essas 4 bases determinam aqui, ó, relacionamento afetivo, vício, situações da vida adulta, todas.
decisões, trabalho, hábitos, vida financeira, tudo. Tudo que se manifesta na vida adulta é alimentado pelas suas raízes. Bases menos profundas, autoestima, autoconfiança, e as mais profundas, autoimagem e amor próprio. Pessoal, quem assistiu esse encontro, eu recomendo honestamente que veja de novo. Paloma, veja de novo, tá? Tá lá no YouTube, veja de novo. Não está idêntico, para quem assistiu ao vivo, não está idêntico, tá parecido, não tem como ficar idêntico. Tá parecido, mas veja de novo. Tem alguma ferramenta quando você não encontra acolhimento nas pessoas que dizem te amar? Que para quem precisa muito, quem busca muito esse acolhimento, só tomar uma água, só um segundo. Tá lá no meu grupo, tá? Deixa eu... Para quem busca esse acolhimento, primeira coisa é você aprender a se acolher. Depois, e assim, para você aprender a se acolher, você precisa da terapia. Então, Paloma, conversa na terapia sobre isso. Depois, quem é a pessoa ou quem são as pessoas de quem eu esperava acolhimento e não recebi? Provavelmente pai e mãe, na maioria das vezes, né? Às vezes é avô, avó, tios, mas quase sempre é pai e mãe. Então, eu estou projetando, ou seja, estou deslocando a minha necessidade de acolhimento que eu não recebi dos meus pais para quem? Para o meu marido, para os meus amigos, para o meu chefe, meu colega de trabalho. E aí eu vou sobrecarregar estas pessoas. E atenção com isso que eu vou falar agora, tá? Ouçam com a mente aberta isso. Vamos respirar, que o que eu vou falar vai doer em algumas pessoas. Atenção, ninguém é obrigado a acolher você. Ninguém é obrigado. Assim como você também não é obrigada a acolher ninguém. A não ser que você tenha um filho menor de 18 anos. Aí legalmente você é obrigado. Exceto isso, acima de 18, eu acho que todo mundo tem mais de 18 aqui, ninguém é obrigado a te acolher. Da mesma maneira que você não é obrigado a acolher ninguém. Então pare de esperar isso dos outros, não importa quem for. Pare de esperar isso. Você tem que ser a primeira pessoa a se dar isso e a cuidar da tua criança interior ferida. Fala sobre isso na terapia. O acolhimento que você esperava do seu pai, da sua mãe, você está projetando no seu marido, ou na sua esposa, ou nos seus amigos. Ou talvez em tudo. E aí você sobrecarrega a relação, tá? Aí você se torna uma pessoa exigente, pode se transformar também numa pessoa sem perceber, às vezes, arrogante. Cuidado. Porque uma pessoa que tem crise de ansiedade, que fez tratamento, volta a sentir ansiedade após alguns anos de ter feito tratamento? É algo que fica guardado? Depende. Às vezes é algo que fica guardado, às vezes é simplesmente uma situação da vida que ficou um pouco mais complicada. Então veja, ansiedade é uma emoção humana normal. Estou tentando pensar como é que eu explico isso para vocês de uma maneira mais prática. Deixa eu ver. Que é difícil de... Eu quero tentar... Peraí. Dê um segundo aqui. Acho que eu encontrei um jeito de explicar de forma prática com isso aqui. Responder essa pergunta. Então, Paloma, cuidado, hein? Será que foi feito em cascata? Quem rejeita é porque foi rejeitado? Na maioria das vezes, sim, Adriano. Na maioria das vezes, tá? E aí vai passando isso até que alguém tem que dar conta, né? Alguém tem que dar conta de fazer terapia e lidar melhor com essa rejeição, tá? Aprender a superar isso. E é um processo, né? Por isso que realmente a terapia é um processo. Deixa eu ver como é que eu vou responder isso. Peraí. Peraí que não deu certo o que eu tava fazendo aqui. Peraí. Preciso de uma outra folha. Pronto. Agora achei. Olha só.
Vocês conseguem ver isso aqui, né? Isso aqui é um gráfico da ansiedade. Pessoal, isso aqui é importante, vale para todo mundo, tá? Isso aqui é uma flutuação de ansiedade normal. Quando a gente sente ansiedade? A gente sente ansiedade diante de situações que geram uma sensação de ameaça, perigo ou estado de alerta. Aí a gente sente ansiedade, é um estado de apreensão e expectativa ligado ao futuro. Então, pensem comigo que isso aqui é uma flutuação de ansiedade normal. Tem uma reunião no trabalho amanhã, começo a pensar em alguns problemas, em algumas coisas que podem acontecer, eu estou aqui com essa ansiedade. É uma ansiedade normal. Agora, o que é uma ansiedade que se tornou patológica? Passou dessa linha. Que linha é essa? É óbvio que isso aqui é uma ilustração, então ele não tem como eu explicar o que é essa linha aqui para cada pessoa. Isso depende de várias coisas, mas de maneira geral é quando está atrapalhando a tua vida. Você não está mais conseguindo dormir, avalia aí você na tua vida, cada um. Você não está conseguindo dormir, tem muitas preocupações, está com taquicardia, o tempo todo pensando no pior cenário. Pronto, virou patológico. É uma doença. Ó, aí essa doença ó, tá oscilando também, tá? Ok? Então tá oscilando. Como nada é tão ruim que não possa ficar pior, não tem limite. Ansiedade ó, não tem limite. Mas aí a pessoa vai, faz terapia, supera aquele transtorno de ansiedade, a ansiedade melhora. E ela vai ter flutuações aqui, ó. Às vezes ela pode ter aqui ainda, um pouco maiores. Quase numa linha de um transtorno. Depende do contexto da pessoa, do trabalho, depende do contexto do relacionamento, depende do contexto familiar. A ansiedade pode aumentar dentro de uma faixa ainda normal. Só que é lógico que, dependendo da situação, pode acontecer algo que ficou guardado, que não foi visto, enxergado o suficiente na terapia, mesmo depois de anos? Claro que pode. Com certeza pode. Por quê? Porque a terapia é um processo de autoconhecimento infinito. Então, mesmo uma pessoa que está há 4, 5 anos em terapia, pessoal, eu Márcio, permaneço em terapia. Já nem sei quantos anos mais faz, eu toda quinta-feira que é a minha sessão com a Suelen, eu descubro alguma coisa nova. Sim, então assim, a gente vai descobrindo, né? Eu tô há nem sei quanto, eu tenho que parar e fazer as contas para descobrir quantos anos eu estou em terapia. Então, conforme a pessoa vai fazendo a terapia, a ansiedade, obviamente, vai diminuindo. Só que alguns contextos, alguns problemas da vida, ou algo que ficou guardado, que não foi trabalhado o suficiente, podem fazer com que aconteça isso aqui, ó. Volta. Dependendo do caso, às vezes volta mais até. Não é impossível isso. Então é por isso que eu falo às vezes, existe cura para depressão, existe cura para transtornos de ansiedade? Existe sim, mas não existe imunidade. A pessoa tem uma pneumonia, se cura da pneumonia, ela está imune, quer dizer, ela nunca mais vai ter pneumonia na vida? Não. Ela pode ter de novo, por N motivos. Ela pode ter de novo. Mesma coisa vale para depressão, mesma coisa vale para ansiedade. Agora é lógico que na terapia eu estou sempre avaliando isso, né? Com cada paciente, não importa se a pessoa já atingiu esse grau ou não, mas se a pessoa voltou para cá, opa, nós vamos continuar avaliando. Entender o que está acontecendo, né? Para poder abaixar aqui de novo. Deu para entender? Me digam se deu para entender. Terapia ajuda na ansiedade bastante, né, Liane? Exatamente a regular esse estado de alerta que a gente está falando. Como que uma pessoa vai se acolher sem fazer terapia? Liane, olha, boa pergunta, viu? Boa pergunta, eu tenho que pensar. Como que uma pessoa vai se acolher sem fazer terapia? Pessoal, me digam se deu para entender esse esquema aqui da ansiedade. O que acontece, Liane? Dá pra gente fazer um pouco isso para quem não faz terapia, né? Eu acho que o próprio fato de estar aqui na live já é uma forma de autoacolhimento, já é uma forma de autorrespeito. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, vocês estão aqui na live ouvindo um psicólogo falar. Vocês estão se acolhendo, vocês estão se cuidando, né? Independentemente de estar fazendo terapia ou não. Ótima explicação, obrigada. Se quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade. Bom, então, o que mais? Quando você vai para um esporte, uma academia, uma natação, sem aquela cobrança exagerada,
sem aquela autocrítica exagerada, buscando ter mais respeito por si mesmo. Isso é acolhimento. Quando você melhora o seu diálogo interno, isso é acolhimento. Acolhimento não é só eu me abraçar, não é só isso. É a forma como você se relaciona com você. Quando você é muito crítica ou muito crítico, quando você está o tempo todo se cobrando, tem uma cobrança muito alta, você não está se acolhendo. Você está sendo um carrasco para você, um inimigo para você. E aí a tua ansiedade vai para onde? Ó? Lá para o alto. Lá para o alto. Porque o inimigo está dentro. Lembra, a ansiedade é um estado de apreensão e expectativa ligado ao futuro. Tem a ver com perigo, com ameaça. Agora, e se o perigo está dentro de mim? Se eu estou numa briga constante comigo, o estado de alarme do cérebro, ó, vai ficar bombando, vai ficar ó, acima, acabou, passou do limite aqui. Até que chega uma hora que a pessoa entra na depressão, tá? Então, mesma coisa, inclusive em relação à depressão. Tem cura? Tem cura. Tem imunidade? Não tem imunidade. É todo mundo que tem depressão consegue se curar? Não, não é todo mundo. Mesma coisa o câncer. Câncer tem cura? Tem cura. São todos os casos? Não, não são todos os casos. Mas muitos têm. Depende de vários fatores. Depende da gravidade, depende da implicação do paciente no tratamento, depende do organismo geral da pessoa. Então quando a gente fala, uma doença tem cura, porque assim, pessoal, uma gripe que tem cura pode matar, né? Dependendo da situação. Então, uma doença ter cura não quer dizer que tenha cura sempre e também não quer dizer que tenha imunidade. Não é imunidade. Imunidade não existe para a maioria das doenças, né? A não ser que aquelas que têm vacina, e ainda assim você tem que repetir a vacina de vez em quando, né? Se não, não. Para as doenças emocionais, psicológicas, psiquiátricas, não tem cura. Pessoal, antes da gente encerrar, vou começar a encerrar. Deixa eu ver quanto tempo deu. Olha, 80 minutos de live, caramba. Pessoal, quem quer fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. E se alguém quiser saber mais de como funciona a terapia comigo, com os psicólogos da minha equipe, é só enviar uma mensagem para mim, tá? Seja pelo direct ou seja pelo WhatsApp. Meu WhatsApp tá aqui embaixo, inclusive. Quem não conseguir, é só mandar pelo direct mesmo. E eu vou responder a última pergunta, a gente vai encerrar. Depressão e ansiedade, a pessoa nasce com ou adquire? Ela adquire, tá, Leone? Tem uma tendência genética, tem uma predisposição genética, mas a pessoa adquire a depressão e a ansiedade. Na verdade, assim, os transtornos de ansiedade são adquiridos. A ansiedade, todo mundo nasce com ela. Deixa eu falar do melhor jeito aqui. Todo mundo nasce com ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção humana normal. Boa noite, Cláudio, bem-vindo. Todo mundo nasce. Heloísa, qualquer coisa eu tô por aqui, hein? Todo mundo nasce com ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção humana normal. Mas os transtornos de ansiedade, que é o que eu expliquei aqui com essa imagem, não. A gente adquire ao longo da vida pelos traumas, pelas experiências que a gente viveu. Depressão, a gente não nasce com depressão. A gente pode nascer com uma predisposição genética, uma tendência genética, mas o acúmulo que a pessoa vai vivendo ao longo da vida que vai gerar a depressão, tá? Pessoal, a live vai ficar gravada, ou pelo menos eu vou tentar fazer com que ela fique gravada, que faz muito tempo que eu não faço live aqui no Instagram. Eu espero conseguir deixar gravada porque tem muita informação. Cláudio, estamos encerrando a live agora. Assim que possível, eu abro o live de novo. Se você quiser assistir, assista. Eu vou tentar deixar ela gravada aqui, tá? Falei de muita coisa, muita informação importante. Para todo mundo que assistiu, pessoal, boa noite para todos. Adriano, qualquer coisa, tô por aqui. Paloma, quem mais precisar, tô por aqui. Lucinéia, Aparecida, Lisete, Adriano, Janaína, todos parabéns para vocês que assistiram. Liane, assim que possível eu vou tentar fazer outra, tá? Deixa eu tentar responder essa última pergunta aqui. Você acha que terão pessoas que vão fazer tratamento e remédios e depois de um tempo ela tem que voltar a tomar remédio novamente? Em alguns casos, sim. Por quê? Porque cura existe, imunidade não. Então, em alguns casos, sim, remédio pode vir a ser necessário de novo. Em outros casos, não. Então, depende. Mesma coisa se a gente pensar, novamente, vou fazer a analogia de uma pneumonia. Você pode ter uma pneumonia de novo ao longo da vida? Com certeza. Tendo tido já ou não, pode sim, tá? Então, depende da pessoa, depende do contexto, depende de como a pessoa vive, tá? Agora, é isso, pessoal. Assim que der, eu vou abrir outra live de novo. Achei que foi muito bom. O movimento aqui foi bem legal. As perguntas de vocês foram muito boas. E boa noite para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.